Graça e paz, irmãos. Amém. Deus tem sido muito bom comigo, desde sempre. E essa bondade do Senhor é refletido nas coisas que Ele tem me dado. Deus foi muito bom comigo, com a esposa que Ele me deu. Deus foi muito bom comigo com a família onde eu nasci. Deus foi muito bom comigo o dia que Ele me trouxe para Blumenau. Deus foi muito bom comigo o dia que nós perdemos o ônibus para ir para uma outra igreja e viemos aqui. E André decidiu, é aqui que eu quero ficar. Deus foi muito bom comigo quando eu conheci o pastor André e me trouxe de volta para o ministério. Deus foi muito bom comigo quando trouxe o pastor Jacques e comprou a briga de ser meu parceiro, de ser meu amigo. Deus tem sido realmente muito bom comigo nesse lugar. Deus tem sido muito bom com a gente. Se você for pensar direitinho, mesmo a sua vida cheia de problemas, dificuldades, a maior parte do que você vive é bom. Deus tem sido bom com a gente. Deus tem caminhado com a gente, mesmo quando a gente não percebe. Deus tem caminhado com a gente, mesmo quando a gente não consegue enxergar essas coisas boas da vida. Deus tem caminhado com a gente, mesmo quando a gente quando a gente acha que não está, quando Ele não está, quando a gente acha que Ele abandonou a gente, quando a gente acha que Ele virou as costas para nós, que somos muito pecadores. Não, Deus continua sendo sempre muito bom com a gente. Eu acho que por isso que, se nós fôssemos dar um nome a Deus por essas atitudes dEle, pelo jeito que Ele trata a gente, o melhor nome que nós teríamos ainda para dar a Ele seria de Pai. Israel, nas suas experiências com Deus, deu vários nomes para Ele, né? O Deus provedor, o Deus que cura, o Senhor dos exércitos, o Deus todo-poderoso, enfim. Mas com o advento do cristianismo, com a vinda de Cristo, Jesus mostra que, na verdade, Deus é mais do que esse ser distante. Deus é mais do que esse ser que está lá longe, em algum lugar, lá em cima no céu. E a gente aqui, bem longe, num lugar bem profundo da terra. Mas Deus é tão próximo, que eu tenho de chamá-lo de Pai. Eu tenho que ter Ele como Pai. O Pai ideal, o Pai perfeito, o Pai presente. Pai. E como Pai, Ele é aquele que está com a gente nos nossos momentos de esporte, de apresentação. É aquele que você tira 9,96 e não vai dizer, você podia ter tirado 10. Está ali com você junto. Tirou uma nota baixa, ele vai estar ali. Não, filho, vamos tentar de novo, vamos melhorar, vamos junto. É aquele que te ouve, é aquele que te repreende, é aquele que te corrige, aquele que te dá a mão, aquele que te abençoa, aquele que te respeita, mesmo quando as opiniões são divergentes, aquele que amorosamente quer mostrar, olha, eu tenho o melhor caminho para você, eu tenho o melhor conselho para você, eu tenho o melhor conceito para você. Esse é o Pai que Deus é. E tudo isso, é claro, passa pela ideia de que Deus é um ser real, é uma pessoa, alguém que eu possa me relacionar, me aproximar dele. Deus não é simplesmente uma ideia bonita, um mito que cobre uma necessidade da humanidade. Deus não é uma tendência de acordo com aquilo que nossa cultura precisa. Deus é uma pessoa, Deus é um ser, Ele existe, Ele é real. E como pessoa que quer trazer-nos para tão próximo a Ele, ao ponto de sermos seus filhos, adotados em Cristo, mas feitos filhos em sangue, pelo sangue de Cristo. Esse Deus que é pessoa,
que vive conosco, vive em nós, está a nosso dispor, é claro que pressupõe um relacionamento. Eu me relaciono com Deus, ou seja, eu me aproximo dele, ele se aproxima de mim. Eu falo com ele, ele fala comigo. Eu me mostro a ele, ele se mostra a mim. Eu apresento a ele a minha vontade, o meu desejo, as minhas dificuldades. Ele mostra para mim os seus desejos, a sua vontade, as dificuldades que ele tem nos relacionamentos comigo. Não que Deus tenha alguma dificuldade, mas ele não é invasor, ele não é deselegante, ele respeita aquilo que eu sou, quem eu sou, as experiências que eu vivi, as escolhas que eu fiz. Mas ele quer me restaurar, ele quer cuidar de mim, ele quer a todo tempo me mostrar que tudo que ele tem a me oferecer é sempre o melhor. E por isso era tão somente necessário que durante toda a minha vida eu me rendesse a ele e fizesse aquilo que ele espera que eu fizesse, para que então eu me tornasse realmente feliz, realmente completo, realmente realizado na vida. Imagine que no momento da eternidade, Deus parou para pensar sobre você. Onde você nasceria, de filhos de quem você seria. Deus tem um sonho para a tua vida, um desejo para você. Ficou feliz quando viu o resultado, né? Também ele viu que você era bom. Sabe aquela coisa da criação? Bom, 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 bom. Aliás, quando ele te planejou na eternidade, ele viu, isso é muito bom. Esse é muito bom, essa é muito boa. Perfeita, perfeita. A gente falha, a gente erra, temos as nossas escolhas, mas Deus tem um plano para nós. E claro, como eu disse, esse plano passa por um relacionamento. E relacionamento pressupõe estarmos também tendo momentos em que nós vamos, por que não, conversar. Eu vou falar com ele. Vou me aproximar dele em palavras. Senhor, senta aqui, vamos conversar. Eu conheço muita gente que faz assim, em seus momentos de angústias, bota uma cadeira na frente. Senhor, senta aí que vamos conversar. E está ali sentado, parece que não tem ninguém ali. Você que pensa. Mas eu acho que no momento que a gente clama, meu Deus, ele já responde, eis-me aqui, eu estou te ouvindo. Pode falar. Sabe o pai, aquele pai ideal que o filho grita, o filho chama atenção de algum momento, de alguma forma, o filho faz um barulho diferente, o pai já corre para ver o que está acontecendo. Às vezes não é nada, mas está ali, está presente. Deus é assim. Mas eu queria refletir com você sobre esse falar com Deus, depois de toda essa introdução que eu falei sobre a pessoa de Deus. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia lá no livro de Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler 2 versículos somente. Filipenses, capítulo 4, os versos 6 e 7. Eu coloquei uma versão um pouco diferente do que a gente está acostumado a usar, mas vai ser apresentado ali no Data Show, você pode acompanhar na sua Bíblia. E o texto nos diz assim, Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Meus queridos, Paulo, certa vez disse para a sua audiência, para os seus leitores, o seguinte:
sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo estava dizendo ao seu povo o seguinte: olha, vocês querem um modelo a seguir? Me sigam, porque eu estou seguindo a Jesus. O que eu acho legal, tanto na vida de Jesus quanto na vida de Paulo, é como era natural para eles o seguir as coisas de Deus. Há certas ocasiões em que Jesus faz um milagre, Jesus atende o pedido, Jesus intervém em alguma situação e olha para os apóstolos como quem diz: eu não acredito que eu tive que explicar isso de novo para vocês. Não acredito que eu tenho que mostrar outra vez que as coisas funcionam desse jeito. Até quando eu tenho que ficar com vocês, homens de pouca fé? Até quando eu vou precisar sofrer as coisas dessa vida para que vocês aprendam? O dia que Paulo encontrou Jesus foi um momento tão forte na vida dele, que dali para frente a vida dele nunca mais foi a mesma. Aliás, Paulo já tinha todo um compromisso com Deus. Paulo era tão apaixonado pelas coisas de Deus, que chegou a se tornar quase um assassino por amor àquilo que ele acreditava que Deus era. E quando Deus se revela verdadeiramente a ele através de Jesus, ele então se torna alguém tão ligado a essas coisas de Cristo, as coisas de Deus. Ele constrói todos os nossos princípios de fé através do Espírito Santo, mas era tão natural para ele o se envolver com Deus, estar com Deus. Eu vou ali porque o Espírito manda, eu vou aqui porque o Espírito deixa, eu não vou a tal lugar porque o Espírito não permite. Ele prega, a audiência cheia, alguém cochila, cai lá do alto, terceiro andar, bate no chão, morre, começa aquela confusão, ele vai lá, não, peraí, um minutinho, vai lá, ora, a pessoa ressuscita, ele bota o cara sentado, volta e continua a pregar. Ele não tem dificuldade em saber com quem ele está relacionado, com quem ele está se relacionando. Eles bem sabem em quem ele tem crido, ele é bem certo que é poderoso para guardar todo o depósito, todo o tesouro, todas as coisas dele, até o dia de Cristo. Ele não tem dúvidas disso. Jesus mostra isso, gente, olha, Deus está aí, gente, olha, é só orar, gente, é só colocar diante de Deus, gente, é só caminhar com o Senhor, Deus está aí. Deus está presente, o reino de Deus existe, o reino de Deus está à porta, o reino de Deus está sendo apresentado a vocês. Deus é real. Deus é real. E Jesus nos convida a buscarmos Deus de tal maneira, de tal intimidade, e diz: olha, quando você for orar, sai do tumulto da vida, sai das coisas, das dificuldades das coisas, vai se juntar lá em secreto, conversa com Deus em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te ouvirá. Vai colocar a Ele a tua vida, vai partilhar com Ele as tuas coisas. É tão especial esse momento que o ser que sabe todas as coisas quer ouvir você falar de coisas que Ele já sabe, mas Ele quer que você partilhe com Ele aquilo que você carrega dentro de si. Como diz o texto, partilhe com Ele as suas orações, as suas súplicas, as suas ações de graça. Percebam que há uma diferença, já que as palavras estão colocadas com uma diferença. Você é convidado a se aproximar de Deus pela oração. Orar é falar com Deus, conversar com Ele, contar a tua vida, contar como estão as coisas, partilhar das suas dificuldades, dizer o que é difícil e o que é fácil. Senhor, está tão difícil caminhar sozinho. Senhor, está tão difícil no meu trabalho. Senhor, está tão difícil levar as coisas como deve ser levado. Senhor, está tão difícil eu ser fiel ao Senhor. Eu desde sempre gosto muito das coisas que são além do natural, do sobrenatural. Já me considerei tanta coisa na vida, de ateu a kardecista,
passando pelo budismo, pelo Soshinoye, até ufólogo eu fui. Discos voadores, sabe? Nunca vi um homenzinho verde. Não vi. Mas até isso eu fui. O dia que eu conheci a Deus de verdade, eu não admitia que a minha fé fosse menos do que naquele que realmente existe. Não era simplesmente jogar minhas palavras ao vento, ao nada, ao vazio. Tinha que ter alguém. E ali eu tinha que colocar realmente a minha vida diante dele. E até mesmo para dizer, Senhor, eu quero tanto te obedecer, mas eu não consigo. Senhor Deus, eu quero tanto um coração consagrado ao Senhor, mas eu não consigo. Senhor, eu queria tanto poder caminhar mais uma milha, mas eu não consigo. Senhor, eu queria tanto poder virar a outra face, dar a túnica a quem me pede a capa, mas eu não consigo. Senhor, eu queria tanto acordar cedo domingo para ir na EBD, mas não consigo. Senhor, eu queria tanto ler a Bíblia, mas não consigo. Senhor, eu queria tantos sonhos da minha vida, mas eu não consigo. Eu queria poder estudar um pouquinho mais, Senhor, mas eu não consigo. Sabe aquela coisa de você conversar com um amigo? De você parar um tempo e abrir o teu coração e partilhar essas coisas? Isso é orar. Isso é orar. E Deus espera isso de nós. Eu arriscaria dizer que todo dia Deus fica ansioso para o momento que você vai falar com Ele. Ele te vê acordando, te vê levantando, te vê se espreguiçando, te vê olhando a janela se vai chover, se vai ser quente, se vai ser frio, te vê preparando o café, te vê se arrumando as coisas, te vê correndo para lá e para cá, e talvez ali esperando só você dizer, Senhor, vamos conversar um pouquinho. É difícil para você acreditar nisso? Deus ali o tempo todo do teu lado esperando, e aí? O que vai ser? Às vezes ali, lavando louça, cozinhando, varrendo a casa, andando até o ponto de ônibus, quando o carro para no sinal. Já desse eu estava no carro e estava falando com Deus umas coisas, mas estava falando alto. Quando eu dei por mim, acho que tinha uma pessoa do meu lado me olhando. Ela não sabia se eu estava falando sozinho, se tinha de repente algum telefone no carro, né? Estava falando com alguém, mas vou manter a pose. Falar com Deus. Eu gostava tanto de falar com Deus quando eu ia trabalhar. Pegava o ônibus lá de São Gonçalo até o Rio de Janeiro, e olha que são 30 e tantos quilômetros, pegar engarrafamento em São Gonçalo, engarrafamento em Niterói, engarrafamento na ponte, engarrafamento no Rio de Janeiro. E ali em pé, e orando, falando com Deus. Dizendo, Senhor, eu queria tanto que o Senhor me desse alguém para casar. Me deu. Amém. Queria tanto, tanta coisa. Isso é orar. Mas Deus também está disposto a ouvir as suas súplicas. Hoje a gente fala muito de um Deus da gente pedir, né? E a gente tem vergonha de pedir as coisas para Deus. Se fala muito do Deus que dá. Então vem cá, quer pedir? Pede, 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 vem. Tem gente que vem na igreja só para pedir a Deus. Alguém vem para a igreja para Deus dar. Quando chega aqui dá um mês e meio, acha que Deus não deu, vai embora. Tem gente que precisa tanto das coisas do Senhor que está ali com Deus o tempo todo. Quando Deus dá, já não consegue mais. Consegue acordar cedo, consegue sair do trabalho e vir direto, consegue ir buscar o Senhor todo dia, de madrugada, mas que o Senhor deu, pronto, já cansei, já deu, já não aguento mais. Mas o Deus que quer conversar com você, quer ouvir do teu dia a dia, é um Deus que também ouve as tuas súplicas, os teus pedidos, aquilo que você precisa, muito, muito, muito. Aquilo que é impossível, aquilo que é improvável, aquilo que não é alcançável, aquilo que é humanamente inconcebível, Deus quer ouvir de você. Quando Paulo diz que você se aproxime de Deus também com súplicas, ele está falando exatamente de pedido. Exatamente de pedir. Eu vi uma definição sobre súplicas que diz que suplicar é pedir a uma divindade algo que é muito, muito difícil. Mas para Deus nada é impossível. O nada para Deus é impossível, porque para Deus o tudo é possível. Não há nada que seja impossível para o Senhor.
Você que tem orado há tantos anos por alguma coisa, você acha que Deus não te atendeu porque Ele não pode? Ele não te atendeu porque Ele está trabalhando outra coisa na tua vida. Ele não te atendeu porque talvez não seja o momento que você esteja preparado para receber isso. Ele diz não para você quando Ele sabe que aquela coisa que você quer vai ser ruim para você. Mas Deus pode fazer absolutamente tudo o que Ele quiser. E quando você quer suplicar, quando você está buscando a Deus, quando você está clamando ao Senhor, quando você deseja muito alguma coisa, quando você busca o Senhor de seu coração, de todo o coração, aí você começa a perceber que realmente há um Deus nos céus que te ouve e que te atende. Suplicar é o cego que está no caminho, vê que Jesus vai passar, é a oportunidade dele de alcançar o que ele quer e começa: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, clama, 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 até que Jesus o ouça. Suplicar é como uma viúva com problemas sérios na sua vida e vai até um juiz corrupto, um juiz sem vergonha, um safado que não presta para nada e vai pedir a ele para cuidar da sua causa, e aquele juiz iníquo, para aquela mulher não mais encher a paciência dele, resolve atendê-lo ou atendê-la. Jesus comparou Deus a um juiz iníquo. Súplica é aquele amigo que vai até a casa do seu outro amigo para pedir um pedaço de pão, porque chegou visita na casa dele. E o amigo diz: eu não vou sair porque eu estou dormindo, meus filhos estão dormindo, eu não posso sair agora para atender você. E aquele amigo vai insistir, e ele: não, eu vou sair para atender aquele rapaz, porque senão ele vai acordar a casa toda. E Jesus compara esse homem que não quer se levantar para atender o amigo a Deus, quando eu faço uma súplica a Ele. Ora, se esses homens imperfeitos, pecadores, insuficientes em si mesmos, atendem essas pessoas que suplicam e pedem aquilo que desejam, quanto mais Deus, que, como diz lá em 1 João, é amor. Você tem levado os teus pedidos a Deus com sinceridade? Sem o medo de você achar: eu estou ficando muito pidão. Estou ficando muito pidão. Seja pidão. Tem gente que gosta de orar a Deus com detalhes. Tem gente que gosta de olhar a Deus em generalidades. Mas façam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições. Partilhem com Deus as suas necessidades. Orem, 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 até que Deus atenda. É o que a gente tem feito aqui na igreja e Deus tem atendido. Como já falei para vocês, na minha experiência de ministro de oração, tantos pedidos de oração impossíveis que chegam para mim, e eu fico olhando e meu Deus do céu, como é que eu vou pedir isso? Fizeram um pedido para mim de ontem para hoje. Eu tenho um grupo de WhatsApp que é da minha turma de 1º grau. Nós não nos falamos desde 1986, e reuniu a galera, surgiu todo mundo. Parece que segunda-feira a gente vai se encontrar no colégio de novo para retomar os estudos. 1º grau é hoje o ensino fundamental, para quem você é mais novo. E um dos pedidos que uma menina fez uma oração para uma família, pai, filha, pai, mãe e filha, sofreram um acidente lá no Rio de Janeiro. O pai estava em coma, a mãe teve esmagamento de uma perna, quebrou os 2 fêmur, a filha fraturou a coluna, e teve afundamento de face. E ela pediu: orem. A nossa vontade, Senhor, leva, porque é mais fácil. Mas por que não pedir: Senhor, cura? Porque não sou eu, irmãos, é Deus. Perdoe da expressão, não é problema meu, é de Deus. Por isso eu peço, segundo a sua vontade. Jesus disse: tudo que pedides ao Pai, crendo em meu nome, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, se eu peço, crendo em nome de Jesus, mas segundo a vontade de Deus, Ele me ouve. E ouvir significa atender. Fazer por onde? Então, eu converso com Deus. Apresento a Deus os meus sonhos, as minhas dificuldades, as minhas lutas. Às vezes é tão forte o que eu quero, é tão forte, que eu me dedico àquilo, eu vou buscar ao Senhor.
E até que eu fico sem vontade de comer, sem vontade de ver televisão, sem vontade de mexer no WhatsApp, sem vontade de ver meu Facebook, sem vontade de mexer na minha mini fazenda, porque eu estou me dedicando ao Senhor. Isso é jejuar. Jejuar é você querer tanto uma coisa que você esquece outras. Jejuar é você desejar tanto algo que você coloca ela em primeiro lugar na sua vida. Isso é jejuar. Então, as minhas orações e as minhas súplicas, ou nas minhas orações e nas minhas súplicas, eu vou fazer conhecida diante de Deus todas as minhas petições. Mas é claro que eu não posso ser uma pessoa ingrata. Porque além de apresentar a Deus as minhas orações e súplicas a partir das minhas petições, eu preciso agradecer. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que nós deveríamos ser consumidos por quem somos. Queimados, virar pó. E o pó ser queimado para virar pó de pó. E se é possível queimar mais um pouquinho para virar pó de pó de pó. Pó, pó, pó. Assim. Mas a cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam. E por isso, nós não somos consumidos. A cada dia, Deus nos sustenta. Você sai de casa, volta para casa, porque Deus te guardou. Você deita e dorme, porque o Senhor te guarda. Você deita e passa a noite insone, mas o Senhor te guarda. Você sai de casa e volta, o Senhor te guarda. O Senhor te protege. Você tem o pão de cada dia, todos os dias. Aí tem dia que você não tem, mas você esquece dos outros tantos dias que teve. Eu vivi uma experiência assim uma vez. Eu estava no trabalho, sem dinheiro para almoçar, com a fome. E um colega meu foi almoçar dentro da sala que a gente tinha lá, uma sala grande, então tinha uma mesa que o chefe separou para a gente comer, ele foi almoçar dentro da sala aquele dia. E a fumacinha da comida dele veio pela sala, veio no meu nariz, sabe? Tipo o desenho do Pica-Pau. Uma fome aquele dia. E eu pensei assim, puxa vida, tantas vezes eu agradeci a Deus pelo que eu tinha para comer, e hoje eu vou agradecer a Deus porque eu não tenho nada para comer. Aí eu baixei minha cabeça e falei, Senhor, muito obrigado, porque hoje o Senhor não me deixa comer. Hoje eu não vou almoçar, porque a Tua vontade para mim essa hoje. E eu te agradeço, meu Deus, porque eu sempre tive que comer, e hoje o Senhor abriu uma exceção. Em nome de Jesus, amém. Abriu a porta. O colega meu botou a cabeça para dentro e falou assim, aí, alguém aí não almoçou ainda? Aí o cara sentado, o Marco não comeu não almoçou ainda. Aí o cara vira para, ô, seu Alberto, o Marco ainda não comeu. Aí veio o seu Alberto, um senhor já que trabalhava com a gente, veio com um saquinho na mão, devagarinho. Meu filho, você me perdoa? Eu falei, tudo bem, seu Alberto, o que houve? É o seguinte, hoje lá no restaurante que eu fui almoçar era macarrão, e eu comi muito macarrão e sobrou muita comida. Aí eu fiquei com pena de jogar fora, fiz uma quentinha e trouxe, porque vai que alguém aqui não tinha o que comer. E eu fico olhando para o seu Alberto, falei assim, aí ele, você me desculpa, você aceita? Sim, aceito. Me deu lá quentinha. E eu comi. Aquele dia que eu não ia comer nada. Aliás, eu tenho uma experiência muito forte com Deus quando eu agradeço por aquilo que não é tão agradável assim. Como Deus transforma as coisas. Já saí correndo aqui, fechei a igreja, saí correndo que tinha que pegar o ônibus, tinha horário. Quando eu cheguei ali, na pontinha, o ônibus para e você vem fazendo sinal, e o motorista sai, fecha a porta, fica olhando para você, tipo, não posso. Aí você fica pensando as maldições bíblicas para você lançar sobre ele, para ser um cara crente. Mas aí você para e diz, não, Senhor, obrigado. Sabe-se lá, né? Mas obrigado, porque não era esse ônibus para eu pegar. Aí daqui a pouquinho encosta um cara. Ei, pastor, vai para onde? Eu falei, para casa, né?
Ô, quer uma carona? Você, mas não tinha aula. Não, eu ia ter aula hoje, mas não tive outra aula, então estou passando por aqui, vi o senhor parar no ponto, quer uma carona? Não, estou aqui, gosto de ficar olhando. Não, quero uma carona. Sabe, eu parar no estacionamento, lá do seminário, longe de casa, o carro ferveu, eu pensando, como é que eu vou para casa agora? Eu saí da Tijuca para ir para São Gonçalo, altas horas da noite, e o carro fervendo, eu falei assim, eu dentro do carro, já tinha perdido aula, falei, Senhor, muito obrigado porque esse carro ferveu. Muito obrigado porque eu vou ter que pegar ônibus daqui para São Gonçalo. Muito obrigado porque foi essa a tua vontade. E de repente uma vozinha fala assim, ô Mané, lembra que você fez um seguro há um tempo atrás, aí lá no banco, quando você abriu a conta? Liga para esse seguro e vê se tem reboque. Aí liga para o seguro, tem reboque. Aí o reboque vai lá pegar você, chega lá o cara, para vocês vão? Ah, cara, eu vou te explicar, eu vou para São Gonçalo. Ei, conheço tudo. Já fui motorista de van lá, conheço os buracos tudo de São Gonçalo. É só dizer o buraco que eu vou. Aí você agradeceu a Deus por uma coisa ruim. E Deus transforma aquela coisa em coisa boa para dizer para você, olha, se você confia em mim, sabe que até aquilo que parece ruim, eu permiti e transformo em coisa boa para você. Então, quando eu vou diante do Senhor em oração e súplicas, com ação de graças, a minha vida tem que ser uma vida de culto, de louvor a um Deus que cuida de mim. Já fui assaltado com arma em punho, arma na cabeça, levaram meu relógio, gostava tanto do meu relógio. Um flamenguista veio, era flamenguista, cara, estava com a camisa do Flamengo. Veio me assaltar, levou meu relógio tão bonitinho que eu tinha levado. Ah, coitado, sofreu, mas o Senhor me guardou. O Senhor me protegeu. O Senhor esteve comigo. E se numa situação dessa eu venha falecer, eu venha morrer, eu vou para o céu. Estou salvo. Então, eu tenho tanta coisa que Deus tem me dado. Meu avô dizia, para meu pai, na sua simplicidade, nem coberto de ouro, incenso e mirra posso pagar por todos os benefícios que meu Deus tem me feito. Acho que ele achava que ouro, incenso e mirra devia ser a melhor coisa do mundo, porque dar de presente para Jesus, né? Então, dizer, nem assim eu poderia pagar pelo que Deus me fez. Eu posso partilhar com Deus a minha vida, eu posso pedir a Deus o que eu quiser, o que eu precisar, mas eu tenho que lembrar que eu preciso apresentar a Deus as minhas ações de graças. Porque a minha dor Deus permitiu, o meu sofrimento Deus permitiu, era para mim. Deus me achou capaz disso. Deus me achou suficiente para isso. Deus sabia que aquilo ia me proporcionar alguma coisa. Às vezes as necessidades que nós passamos vai servir para abençoar a vida de outros. Pastoreio mútuo. Às vezes nós sofremos para pastorear alguém no futuro que vai sofrer a mesma coisa que nós. Por isso eu confio em Deus. A tal ponto que mesmo as coisas que pareçam ruins, eu posso dizer, louvado seja o Senhor. Se Deus tem todo o controle, louvado seja o Senhor. Se Deus sabe todas as coisas, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Que para aquilo que o pastor Jacques fala, tem que aprender a comemorar certas coisas, que é bênção de Deus para a nossa vida. Vamos comemorar. Comemorar almas que se convertem e são batizadas. Comemorar as coisas que ganhamos, as coisas que vencemos, o congresso que foi tudo bênção. Louvar a Deus, ação de graças. Senhor, eu tenho tanto para pedir, tanto para reclamar, tanto para botar para o Senhor, mas eu queria, antes de tudo, obrigado. Estou enxergando, estou andando, a coluna dói, mas eu continuo caminhando, engordo, emagreço, mas eu estou conseguindo manter o peso. Mas vamos louvar ao Senhor. Porque aí, irmãos, o texto diz que não precisa andar inquieto. Vamos fazer as nossas petições nesse relacionamento de falar com o Pai em oração, em súplica e ação de graças. Sabe por quê? Porque o dia que eu aprender isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o meu coração, os meus sentimentos em Cristo Jesus. Sabe o mundo acabando e você lá feliz da vida? Sabe o Titanic afundando e você cantando mais perto quero estar, tocando o seu violino, aquela coisa toda?
Sabe você andar num vale de sombra e morte e não temer mal algum, porque Deus está contigo? Isso é paz que excede a todo entendimento. Sabe, no meio da dor, no meio do desespero de outras pessoas, você está ali, firme, seguro. Não é deixar de estar triste, não é perder os sentimentos, não é virar uma pedra sentimental, mas é saber em quem você de fato tem crido. Isso é paz que excede a todo entendimento. O mundo parece desmoronar, mas você está firme ali, porque você confia em Deus. Você entregou as coisas ao Senhor. Você dedicou a Ele aquela vida. O meu filho é teu, a minha esposa é tua, o meu marido é teu, a minha família é tua, o meu emprego é do Senhor. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu confio no Senhor. A gente que é pastor, gente que gosta de fazer visita, que vai no hospital para consolar alguém que está muito doente e sai de lá consolado, porque a gente vê exemplo de fé. Fui na casa de uma irmã, coitada, estava sofrendo horrores. Quando nós entramos, eu preparado para pregar uma mensagem de exortação e ânimo para ela, ela veio falar sobre o Deus que a protege, o Deus que a guarda, o Deus que a guia, o Deus que cuida dela, o Deus que anda com ela todo o tempo, e eu saí de lá pronto para outra. Foi ela que me alimentou, foi ela que me consolou, foi ela que me trouxe a palavra de Deus. Essa é paz que excede todo entendimento. Então isso é falar com o Pai. É saber que o Pai me ama, o Pai ideal. Não o teu pai que te feriu de algum modo, que te decepcionou de algum modo. Meu pai é um homem fantástico, sou fã do meu pai. Mas meu pai tem falhas, meu pai erra, meu pai me deixou com os traumas, meu pai, né, quase me fez vascaíno, mas tem coisa de pai, né? Levava o Maracanã para ver o jogo do Vasco, de São Januário e tal. Mas é pai. Mas o meu pai do céu, o meu pai celeste, esse não. Esse é perfeito. Esse é ideal. Ele é o sonho de pai que eu sempre tive, e muito mais. Ele me ouve. Ele para tudo que ele está fazendo no universo para cuidar só de mim. Ele me ouve como se eu fosse a única pessoa existente em qualquer outro lugar. Ele é capaz de mover céus e terra, dar ordem aos seus anjos ao meu respeito. Ele transforma o improvável, o impossível, em coisas que acontecem, porque Ele me ama, porque Ele é meu pai. Opa, para, esse é meu filho, ninguém mexe nisso aí não, esse é meu filho, meu filho. Não mexe não, com ele não, é meu filho. Então eu posso colocar para ele o que eu preciso, eu posso conversar com ele o que eu quiser, eu posso abrir o meu coração a ele, eu posso dizer o que eu preciso, eu posso ter esse relacionamento com ele, eu posso usufruir dessa paz que atinge a minha mente, que atinge os meus sentimentos, aquela paz que eu não preciso explicar, eu só sinto. Esse é o Pai com quem falamos. Lendo o texto novamente. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo. Coisa alguma, em tudo, conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E agora? O que você faz com isso? Que diferença isso faz na sua vida? Eu era crente novo, sentadinho lá atrás numa reunião de juventude, a palestrante falando sobre missões. E ela falou assim: quando fizerem campanha de missões, pergunte a Deus quanto é que Ele quer que você oferte para o missionário.
Deixa eu só abrir um parênteses. Não se espantem quando eu fale para vocês que Deus fala com a gente, tá? Porque Deus fala. Fecha parênteses. Quando ela falou isso, eu dei um pulo lá atrás. Que? Claro que eu não gritei, eu falei para mim mesmo. Que? Como assim Deus fala com a gente? Deus fala com a gente? Como pode isso? Tá aí. Se Deus fala com a gente, eu quero que Ele fale comigo. Crente novo, né? Cheio de gás. Eu era o cara. Quero que Deus fale comigo. Estou te apresentando esse Deus. O que você faz quando você termina de orar? Eu faço em nome de Jesus, amém. Levanta e vai cuidar da vida? Espera um pouquinho. Vai que Deus quer te responder naquela hora. Já pensou nisso? Você está lá no seu quarto, falando com Deus, faz a oração, diz em nome de Jesus, amém, levanta, vai embora. E Deus diz, não, peraí, você perguntou um negócio, eu quero te dar a resposta. Isso é impossível? Claro que não. Deus é uma pessoa, Deus é um ser, Ele fala, Ele tem boca. Ele tem toda a capacidade. O que você faz com isso que eu te falei? Como é que é a tua oração agora? O que você deseja? A salvação da sua família? O consolo do teu coração? A cura de uma doença? Está preocupado com o teu emprego? Está humilhado com a vida? Está zangado com Deus? Olha, às vezes a gente fica zangado com Deus. A gente acha que a culpa é toda dele. Vai lá, fala para ele, a culpa é tua. E deixa ele falar, não é minha não, deixa eu explicar o negócio. Aí você vai conhecer o amor de um Deus que entende a sua raiva, entende a sua decepção, entende a tua dor e quer consolar o teu coração. Amados, Deus é Pai. Deus é Pai. Deus é amor. E tudo que Deus faz é paternalmente amoroso. Deus quer cuidar da tua vida, te guiar pelos melhores caminhos, te ajudar mesmo em meio aos problemas. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas antes desse texto ele diz assim, todas estas coisas eu vos tenho ensinado para que em mim tenhais paz. Talvez você, pela primeira vez, esteja ouvindo falar de um Deus real. Uma pessoa. Talvez você esteja doido para chegar em casa, entrar no seu quarto. Mulher, fica fora. Fecha a porta. Cadê o Deus que o pastor falou? Experimenta. Você duvida? Experimenta. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Provai e vede que o Senhor é bom. Experimenta. E usufrua do relacionamento com o Pai. Espero que de hoje em diante tua oração seja diferente. Que de hoje em diante aquilo que você espera de Deus seja conversado com Deus de uma forma diferente. Que você o busque de coração em todas as áreas da sua vida. Pensem. Se vocês submetessem a Deus todas as decisões que vocês fossem tomar na vida, alguma vez vocês tomariam alguma decisão errada? Se todas as decisões que vocês fossem tomar na vida perguntassem a Deus primeiro, tomariam alguma decisão errada? Feche os seus olhos. O que você tem hoje a colocar diante de Deus? Fazei conhecidas todas as suas necessidades diante de Deus. O que você precisa? O que você quer? Se fosse o teu pai amoroso, ideal, que você sonhava, o que você pediria para ele?
for, fala com Ele, pede a Ele, apresenta a Ele. Você não tem dinheiro? Você não conhece ninguém que possa te ajudar? Você não tem influência? Você não tem estudo? Não tem condições financeiras? A ciência humana diz que não. Gente, não é você, é Deus. Deus não tem ciência. Deus não tem claro ou escuro. Deus não tem dinheiro ou ausência de dinheiro. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Quando o braço do Senhor se estende para abençoar, ninguém o recolhe. Quando o Senhor quer, nada pode impedi-lo. Então somente creia e verás a glória de Deus. Meu Deus, eu acredito no Senhor. Tudo que a Bíblia diz a teu respeito, tudo que a Bíblia fala que o Senhor é e que o Senhor é capaz, eu creio. Eu sei que os meus irmãos também creem. Então a minha oração nesse momento é que o Senhor nos ajude na nossa incredulidade, naquilo que nos falta crer, para que possamos usufruir de todos os benefícios que o Senhor tem para nós, além dos muitos que o Senhor já faz. Meu Deus, meu Pai, tem misericórdia de nós, porque julgamos o Senhor como nós, como um de nós. Se queremos alguma coisa muito cara, o Senhor não tem dinheiro para pagar. Se queremos uma coisa muito difícil, o Senhor não é capaz de fazer. Se é impossível, então, nem pensar. Mas não. O Senhor não é homem, nem filho de homem. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Senhor que pela sua palavra fez todo o universo. Com suas mãos e com seu poder criou o homem à sua imagem e semelhança. O Deus que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas. Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com Ele todas as coisas? Senhor Deus, então dá-nos um coração com fé. Permita-nos provar a nós mesmos que o Senhor nos ouve e nos atende. Permita-nos viver uma vida nova em oração. Pai, que possamos também ter um coração gratos ao Senhor. Gratos por tudo que o Senhor tem permitido que a gente viva. Obrigado, Senhor Deus, pela alegria e pela tristeza. Obrigado pela saúde e pela doença. Obrigado, Deus, pela paz e pela guerra. Obrigado, Senhor, pelas facilidades e pelas dificuldades. Obrigado, Deus, por tudo, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que te amam, e nós te amamos. Deus, recebe a nossa oração, ouve a nossa súplica, recebe as nossas ações de graças e transforma a nossa mente, dando-nos aquela paz que excede a todo entendimento. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém.